Goiás. 98119-5711. Erva Doce, a primeira farmácia de manipulação da cidade. Saúde na medida certa. Avenida Princesa Isabel, número 334. Fone 3271-2827. Atenção! Ao top de 5 segundos, PV News. PV News, o jornal da Venceslau FM. No ar, o programa de maior credibilidade do rádio. Em destaque, a sua cidade, o seu estado, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Está começando PV News, a informação em primeiro lugar. Aqui, na Venceslau FM. Olá, boa tarde. Hoje é dia 13 de outubro de 2023, uma sexta-feira. Eu sou Edmilson Gomes e nós estamos iniciando mais uma edição do PV News. Destaques do dia. Fiscalização encontra carro abandonado com 24 tabletes de maconha na rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro. Após quase 2 meses de atraso, Corpelix de Prudente recebe dinheiro da prefeitura. E o secretário André Domingues não é mais secretário de Esportes de Prudente e pede demissão ao vivo. O Hospital Regional disponibiliza 98 vagas para a residência médica em Presidente Prudente. Você vai saber quais são essas vagas. Essas e outras notícias aqui no nosso PV News que está começando. PV News, o jornal da Venceslau FM. Olá, boa tarde. Nós estamos começando mais uma edição do PV News nesta sexta-feira. Um homem de 27 anos foi atingido por 2 disparos de arma de fogo quando voltava para casa durante a noite de ontem em Prudente. Segundo o boletim de ocorrência registrado, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Santa Casa de Misericórdia, onde a vítima teria dado entrada após ser atingida por uma arma de fogo. O homem, que estava consciente, informou aos agentes que estava voltando para casa quando foi atingido por 2 tiros na rua em que possui o imóvel. Os disparos atingiram o ombro esquerdo e a região da cintura da vítima, que foi socorrida pela esposa até a Santa Casa. Questionado sobre o possível autor dos disparos, o homem disse não ter informações de quem seja. Conforme apurado pela Polícia Civil, o paciente não corre risco de vida. Até o momento, o suspeito de ter cometido o crime não foi encontrado e nem preso. Um boletim de ocorrência de homicídio foi registrado lá em Prudente e a Santa Casa alegou que, por motivos de segurança, não vai compartilhar informações sobre o estado de saúde do paciente em atendimento no hospital, visto que a polícia ainda está investigando o que motivou a tentativa do homicídio. Não sei se vocês se lembram, mas teve aquele fato conhecido que um homem foi baleado, ele foi levado para Santa Casa lá de Prudente, foi operado e quando estava em recuperação, a pessoa voltou, né? Falou que ia colher informações do paciente, que era tal, se apresentou, entrou e executou o rapaz, né? No seu leito de hospital. Seguindo em frente, após quase 60 dias de atraso, a Corpelix recebeu o repasse de R$238 mil da Prefeitura de Presidente Prudente. A transferência foi feita na manhã de hoje e emocionou os cooperados. Emocionou porque estavam todos apreensivos, né? Não precisava de tudo isso. Fiscalização encontra carro abandonado com 24 tabletes de maconha na rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro. O veículo estava estacionado no acostamento no quilômetro 130 e foi hoje sexta-feira. André Domingos não é mais o secretário de Esportes de Presidente Prudente. O ex-velocista e medalhista olímpico pelo Brasil e pela cidade de Prudente pediu exoneração do cargo e falou ao vivo sobre o assunto. Ele estava fazendo uma entrevista, concedendo uma entrevista para a TV Fronteira Notícias, na primeira edição de hoje. Quero dizer que estou absolutamente tranquilo. O presidente Prudente conhece a minha história e minha honra.
Tudo que fiz pela minha cidade foi com muito orgulho. Agora, o que a gente não pode admitir é que pessoas denigram a nossa imagem. E minha atitude faço com a maior tranquilidade do mundo. Estou aqui pedindo minha demissão para Prudente e região inteira saber. Não fui respeitado, tentei trabalhar pelo esporte, venho sofrendo várias perseguições e minha história, enquanto pessoa e atleta, vale muito mais do que isso. Não fui respeitado, não respeitaram a minha história, a minha e dos atletas dessa cidade. A gente não tem ônibus, está tudo quebrado, sucateado, destruído. Como é que eu vou trabalhar desse jeito? E aí, quando acontece alguma coisa, a culpa é do secretário? Estamos definitivamente largados e não foi falta de avisar o prefeito Ed Thomas. Ele falou mais, né? Ele foi bem além disso. Ele falou que tem uma pessoa dentro do gabinete do prefeito Ed Thomas que causa a discórdia e a separação de secretários que são vitimizados, né, com a atitude dessa pessoa. Agora, que pessoa é, ninguém sabe, né? O prefeito Ed Thomas informou que não há nenhum tipo de perseguição na prefeitura, pois se trata de um serviço público transparente. Sobre a sindicância, falou que existem leis que todos são iguais perante elas no funcionalismo público. Aliás, o Ed Thomas ainda expressou gratidão e respeito por André Domingos na pasta do esporte, destacando que ele sempre procurou fazer um bom trabalho e reforçando que ele é uma grande estrela do esporte e orgulho do país. Ainda não explicou que a pasta de esportes tem limitações, assim como todas as outras secretarias da prefeitura lá daquela cidade. Há algum tempo atrás eu já comentei que a vida do Ed Thomas não está nada fácil lá em Presidente Prudente. Não sei se ele termina o mandato dele. As inscrições para o processo seletivo de ingresso do Programa de Residência Médica da Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, entidade gestora do Hospital Regional HR de Prudente, estão abertas até o dia 30 de outubro. Ao todo, são disponibilizadas 98 vagas para 22 especialidades credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica para o ano de 2024. Para efetuar a inscrição, o candidato deve declarar, sob as penas da lei, que concluiu o curso da graduação em medicina devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Saúde, aliás, da Educação, que é o MEC, ou que irá concluí-lo até a data da matrícula do programa pretendido, ou ainda que obteve revalidação do seu diploma segundo normas vigentes. O valor da taxa cobrada para participação no processo seletivo é de R$ 690. Está no vunesp.com.br. A prova objetiva será realizada no dia 3 de dezembro. Já a convocação para a matrícula será nos dias 5 até 9 de fevereiro do ano que vem, no site da Fundação Vunesp também, no qual os interessados também poderão encontrar o edital do processo seletivo. As áreas com mais oportunidades são, entre as 22 opções de programas disponíveis, são Clínica Médica, tem 20 vagas, Pediatria, tem 18, Psiquiatria, 7, Cirurgia Geral, 6 oportunidades, Ortopedia e Traumatologia, também 6, Anestesiologia, 5, Ginecologista e Obstetrícia, meu Deus, 5 vagas. Ainda bem que eu não sou médico e nem estou fazendo residência como obstetra, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial depois desta gaguejada e volto já já, trazendo para você mais informações dentro do PV News. PV News, o jornal da Venceslau FM. Exames laboratoriais com agilidade e total precisão nos resultados é com o Laboratório de Análises Clínicas Roberto Nakata. Tecnologia de ponta e qualidade em todos os tipos de exames. Laboratório Roberto Nakata. 2 unidades em Venceslau e 1 em Bataguaçu. Em Presidente Epitácio, na Rua Vitória 781. Laboratório Roberto Nakata. Aliado forte da sua saúde. PV News, o jornal da Venceslau FM. A informação para quem interage com o mundo. Para explicar para as pessoas que a gente dá umas vaciladas, eu estou olhando para uma lagartixa que está dentro em cima da minha mesa, que eu vou doer isso. Como é que eu vou explicar isso no rádio, né? Ai, meu Deus. E elas aparecem, né?
Não tem jeito. Não é sujeira, não. É filhotinho, ó. Tá aqui no canto, tá indo embora. Em Oswaldo Cruz, o ex-vereador Adilson Batista Matias faleceu. 68 anos de idade, ele cumpriu o mandato na Câmara de 2013 a 2016 pelo Partido dos Trabalhadores. A inflação oficial registrou uma alta de 0,26% em setembro. A taxa registrada é superior à do mês anterior. O Brasil tem 25 milhões e 400 mil pessoas trabalhando por conta própria, segundo o IBGE. O número ficou estável frente ao trimestre anterior e caiu 2% no ano, que corresponde a menos de 500 mil de pessoas. O comércio amanhã em Presidente Venceslau estará aberto das 9 da manhã até as 13 horas. E o preço do leite de vaca caiu pelo 4º mês consecutivo. A queda pode ser atribuída à alta nas exportações, a queda no valor de produção e menor demanda, explicam os especialistas. Vamos saber mais. A primeira queda do preço do leite pago ao produtor foi registrada em maio. Desde então, o valor do produto segue caindo. Reflexo disso é que nas prateleiras do mercado, o consumidor sente que leite de vaca e derivados, como queijo, manteiga e iogurte, estão um pouco mais baratos. O valor médio do litro pago ao produtor está em R$ 2,25 na média Brasil no final de setembro, o que é 29,4% menor do que o preço pago aos produtores no mesmo período do ano passado e representa uma queda real acumulada de 13,6% desde o início de 2023. Os dados são do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. 3 fatores principais puxam essa queda: a demanda enfraquecida, as importações elevadas e o menor custo de produção, já que desde janeiro, ração e suplementação estão mais baratas. Com isso, o produtor consegue investir mais, suplementar mais o animal e a disponibilidade de leite aumenta. Segundo a pesquisadora do CPEA, Ana Paula Negri, apesar das quedas serem positivas para o consumidor, para o produtor é um sinal de alerta. Ele ganhando menos, a margem dele acaba ficando mais apertada. Então, esse investimento que ele tem que ter na atividade, nesse curto prazo, ela acaba ficando um pouco mais difícil, né? Então, ele acaba não investindo mais porque ele está ganhando menos. Ele investindo menos, acaba produzindo um pouco menos de leite. De janeiro a agosto deste ano, o Brasil importou 300% mais leite em pó do que no mesmo período do ano passado. É o que revela uma análise feita pela zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, Juliana Pila. Segundo a analista, o aumento das importações, aliado ao período de safra, acaba refletindo diretamente no preço pago ao produtor. Agora, no pagamento de setembro, além das importações elas ainda continuarem em volumes maiores, né, do que a gente registrou em igual período do ano passado, a gente também já começa a ter a produção aqui no mercado nacional crescendo em algumas regiões. Esse aumento na produção acaba também refletindo. O que se pode esperar para os próximos meses, segundo a analista, é uma tendência de estabilidade ou até mesmo queda nos preços de leite e derivados. Reportagem Lívia Braz. PV News, o jornal da Venceslau FM. Obrigado, Lívia. Os internautas, o pessoal que assiste ao nosso PV News pelo Facebook já viram a lagartixa aqui. O pessoal mostrou, está bem à minha frente aqui. É uma pequena lagartixa, já é nossa de estimação já. E você poderá vê-la depois que acabar o jornal no nosso canal no YouTube, tá? Por favor, já que você vai dar uma olhadinha na lagartixa, clica lá e se inscreve no canal, porque poderão aparecer novos vídeos para você das nossas promoções, nossos jornais aqui na 100.5, a rádio da cidade. E as vendas de aparelho ar-condicionado cresceram 46% em setembro também. Meu Deus, que calor, né? O aumento foi em comparação no mesmo período de 2022. Os meses de inverno foram atípicos e os mais quentes desde 1961, segundo o IMET. Bom, já que falamos em clima, né? Vamos para o clima. O fim de semana deve ter altas temperaturas na maior parte do país. Alexandre Figueiredo. A previsão do tempo para o final de semana pós-feriado de Nossa Senhora Aparecida deve ter termômetros marcando altas temperaturas na maior parte do país.
de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. De norte a sul, o tempo deve ficar aberto e a nebulosidade deve variar ao longo do dia, em áreas específicas, como explica a meteorologista do INMET, Andréa Ramos. Neste final de semana, segue a atuação de uma alta pressão ali na região sul, que vai favorecer um tempo aberto, diminuindo as chuvas elas ainda no sábado vão persistir mais na parte leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina, e esse padrão meio que persiste aí também no domingo, mas de qualquer forma ainda o calor vai prevalecer em boa parte do país, principalmente do centro ao norte, enquanto que do centro ao sul as temperaturas ficam mais ou menos, até por conta dessa influência desse anticiclone. Mas atenção, o cenário deve ser diferente do centro-norte do Brasil para o centro-sul. Os termômetros das regiões norte e centro-oeste para capitais como Manaus, Rio Branco e Cuiabá têm previsão de temperatura superior a 35 graus Celsius e os 3 locais têm nebulosidade prevista, com a possível ocorrência de chuviscos. O Nordeste brasileiro também deve registrar altas temperaturas, com Teresina, no Piauí, podendo passar dos 38 graus. A exceção fica por conta da parte litorânea da região, que pode apresentar chuvas isoladas. Já nas demais regiões, teremos mudanças. No Sudeste, a temperatura deve ser amena, com Belo Horizonte e São Paulo apresentando mínimas de 20 graus. No Sul, no entanto, apesar da trégua das chuvas, a temperatura cai. Porto Alegre tem mínima prevista de 11 graus e Florianópolis de 15. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. PV News, o Jornal da Venceslau FM. Em Presidente Venceslau, 29 graus e para amanhã, segundo o clima-tempo, sol com algumas nuvens e não deve chover no oeste paulista. A mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus amanhã, sábado, dia 14. Forte abraço, um bom final de semana a todos, fiquem com a senha. O Celso Ricardi vai apresentar o Jeitão Pantaneiro, que é a nossa próxima atração. Forte abraço, até segunda. Você ouviu PV News, o Jornal da Venceslau FM. Você por dentro de tudo o que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. PV News, uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Venceslau.